Oi, Ivanilson, bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso projeto Caminhos de Abya-Yala, Intelectuais Indígenas do Continente Americano. A gente de antemão agradece a sua disponibilidade de tempo, sua vontade de conversar com a gente. E a gente está dando início agora à terceira temporada do projeto, que é uma temporada muito voltada para a questão, né, dos historiadores e antropólogos indígenas, porque o tema dessa temporada é historicidades e temporalidades indígenas. Então, acho que a nossa conversa aqui vai ser muito, muito produtiva e a gente está muito feliz de ter você aqui. Bem-vindo. E, Ivanilson, sempre que a gente começa a nossa conversa aqui, a gente faz um convite para a pessoa que topou conversar com a gente, e esse convite é para que a pessoa se apresente e fale livremente sobre a sua vida e sobre a sua trajetória. Tá? Olá, professora Alessandra, é um prazer estar participando aqui dessa terceira temporada. Eu me chamo Ivanilson Martins Chocó, né? Sou indígena, pertencente ao povo Chocó, que fica localizado aqui no estado de Sergipe, no Alto Sertão Sergipano. Atualmente eu estou fazendo doutorado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, pesquisando o movimento indígena na década de 1970, ao final da década de 1980, 90 ali. A minha trajetória, né, enquanto intelectual indígena, vamos dizer assim, né, pensar dessa forma, ela não é fácil, né? A gente sabe que as populações indígenas, ao longo do tempo, passaram, né, e passam ainda, né, por um processo muito complicado no que diz respeito tanto a questão da sua formação mesmo, né, enquanto um grupo marginalizado ao longo da história, né? A gente tem várias narrativas de indígenas que passaram por complicações no que diz respeito à própria escolarização, né, ao longo da história, desde a invasão, né, portuguesa, né, com o jesuíta, e aí você vem depois, dá um pulo assim, bastante complexo, para a década de 1960, né, 1970, né, ali, né, com o próprio SPI, com a FUNAI. Então, os indígenas sempre foram um grupo marginalizado no que diz respeito ao processo de escolarização, vamos dizer assim, né? Pensar sobre a perspectiva da escolarização de uma forma contemporânea. E aí eu me formei, né, fiz o ensino fundamental na Escola Indígena Dom José Bonda de Castro, na Ilha de São Pedro, na comunidade Chocó. Fiz o ensino médio, praticamente terminei o ensino médio lá também. Não terminei o ensino médio porque tive a oportunidade de fazer um curso técnico em agroindústria pelo Instituto Federal de Sergipe, né, saí da comunidade, eu acho que lá no finalzinho de 2009, para fazer esse curso técnico, e a partir dessa visão, né, de fora também da comunidade, eu tive a oportunidade de fazer um curso de nível superior, né? Fiz o Enem em 2013, 2014, entrei no curso de letras, né, na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, mas infelizmente não finalizei o curso de letras porque não tive a oportunidade, por conta de horário, de trabalho também, e aí eu fiz a opção de trocar de curso, né? Eu troquei o curso para o curso de licenciatura em História, que era um curso noturno. O curso de Letras era um curso diurno, então não dava para mim porque eu teria que trabalhar, né? E tinha a questão da distância também do transporte, e minha opção foi realmente trocar de curso, porque eu fiquei sabendo que tinha um transporte municipal que fazia esse percurso da cidade até a universidade, que ficava em outro município à noite, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive. Finalizei o curso de História e não tinha perspectiva de fazer o curso de mestrado, né? Eu achava que o curso de mestrado era muito complicado para um indígena fazer, né? Sair do seu território, né? E você se deslocar para a universidade também, e a universidade seria mais distante, porque eu fiz a graduação no campus do Sertão, no interior, né, do estado de Alagoas, no Sertão de Alagoas,
eu teria que me deslocar para a capital, em Maceió, para fazer o mestrado, e achava que não daria conta, né? E aí entrou o processo de pandemia, fiz algumas disciplinas pelo Google Meet, né? Aquela trajetória que teve por conta da pandemia, que, né, a gente não podia também sair das comunidades, das suas casas e se juntar por conta desse processo de pandemia que aconteceu, e eu fiz boa parte das disciplinas virtual, né, online, né, claro, com os professores também acessando ali o Google Meet, a interação, né, assíncrona, né. E aí eu consegui terminar o mestrado, após finalizar o mestrado, fui fazer o projeto de doutorado, conseguiu, né, ser aprovado numa seleção na Universidade de Manaus, para o doutorado lá, mas também não tive como ir para Manaus, porque não teve bolsa, né, para ajudar também nessa questão do seu percurso, de você ir para um estado, né, sair do seu estado e você ir para outro estado também e ter uma vida ali de estudo, né, numa região mais distante da sua, né, então eu desisti lá do doutorado em Manaus e tentei a seleção do doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, consegui entrar na Universidade Federal Rural de Pernambuco, um doutorado em História Regional do Sertão, né? E aí hoje eu estou fazendo o doutorado em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a orientação da professora doutora Mariana Dantas, e estou aí nesse caminho, né? Tenho certeza que vou finalizar com muita batalha. Infelizmente também não tem bolsa, né? A gente também há uma questão muito complicada de você permanecer com esses indígenas dentro da pós-graduação por conta disso, mas a gente tem um histórico bastante de resistência, de luta, e a gente não desiste fácil. Isso que você falou, né, Ivanilson, essa questão da bolsa é fundamental. A gente que está dentro também do meio acadêmico, a gente vê como esse incentivo financeiro, essa contrapartida financeira é fundamental para o desenvolvimento dos estudos, e é uma lástima, né, que isso continue afetando os discentes da graduação, da pós-graduação. Mas eu estava aqui escutando você falar sobre a sua trajetória, e aí eu queria saber se você podia falar um pouquinho mais sobre essa sua experiência, né? Você disse que estudou numa escola indígena, não Sim, foi? sim. E como Isso. que foi essa experiência de estudar em uma escola indígena? Então, a gente sabe que no Brasil tem uma diversidade muito grande de populações indígenas, né? Se a gente for pegar os últimos dados aí do IBGE, né, não o último censo agora, mas se for considerar também o último censo, a gente vai ver que os povos indígenas todo o tempo estão crescendo bastante. A gente tem mais de 1 milhão de povos indígenas no Brasil, né, mais de 300 povos, né, diferentes, mais de 274 línguas diferentes, então uma diversidade muito, muito linda em relação aos povos indígenas. E aí cada comunidade, né, tem as suas especificidades, né, a comunidade Xocó, ela não é diferente, então a gente não tivemos sempre uma escola dentro da comunidade, né, a escola para a comunidade Xocó, ela veio a partir da nossa luta pelo processo de reivindicação do nosso território, que aconteceu ali na década de 70, 78, 79, né, o processo de retomada, né, eu não vou aqui falar como é que a gente iniciou esse processo de retomada, porque eu teria que me voltar um pouco no tempo e explicar, né, um pouco sobre a questão do século XIX, mas essa escola, ela se dá a partir da luta pela terra, né, e aí a escola indígena é uma escola, né, que ela trabalha com as questões da própria comunidade, né, com as questões históricas, social, cultural da própria comunidade, mas também a gente tem que acompanhar o calendário não, desculpa, pessoal, a gente tem que acompanhar também o currículo, que é um currículo que vem de fora, né, o currículo do Estado, então a gente segue também essa dinâmica desse currículo que vem, né, do próprio Estado, esse currículo, e a gente tenta fazer uma conexão, tenta fazer uma ligação, a gente pode chamar aqui de um contexto interdisciplinar também, né, com as disciplinas do próprio Estado, né, essa disciplina, vamos dizer assim, que tem língua portuguesa, matemática, geografia, história,
e trabalhar também os aspectos culturais e sociais da própria comunidade. Foi uma experiência bastante interessante, né? Uma experiência bastante bonita, porque a Escola Chocó, ela tem uma visão de trabalhar com a própria história e com a própria identidade do seu povo, né? Do povo Chocó. Então, a gente sai dessa escola nos reafirmando quem somos, né? Para se ter uma ideia, quando eu finalizei o ensino fundamental na Escola Chocó e quase terminei o ensino médio lá também, né? Não terminei por conta dessa minha trajetória que eu acabei aqui falando para vocês, mas a gente sai da escola bastante fortalecido no que diz respeito à própria identidade, porque a escola trabalha com as questões da própria identidade, né, da própria cultura. A escola tem uma disciplina específica que se chama Cultura Chocó, apesar de ser uma disciplina, né, nova, mas a escola, desde quando surgiu, ela sempre vinha trabalhando com os aspectos históricos, os aspectos culturais de seu povo, né? Então, os alunos ali aprendem também e a sua própria narrativa, a sua própria história dentro do próprio ambiente escolar, né? E aí a escola convida também a própria liderança, né? A gente tem professores indígenas que conhecem a sua história, que trabalham a sua história. E temos oficina na escola atualmente que trabalha com a própria cultura, né? Com artesanato. A gente tem palestras na escola né? E convidam alguma liderança para falar um pouco da própria narrativa histórica do seu povo. Isso vai fortalecendo as crianças a se identificar quem são. Então, se você, por exemplo, chegar na comunidade Chocó hoje e perguntar, né, a qualquer criança que estejam ali na escola, né, quem elas vão dizer que são Chocó, que a escola trabalha muito com essa perspectiva do fortalecimento da própria identidade, e isso é um diferencial nas escolas indígenas. As escolas indígenas, claro, ela prepara esse aluno para lidar com a perspectiva da modernidade e da contemporaneidade, né, porque você sai da sua comunidade e vai até as grandes cidades, vai até a universidade, você tem que ter esse conhecimento, né, mas, sobretudo, o fortalecimento da própria identidade, né, que é trabalhado na comunidade, para quando esse aluno sair da sua comunidade, não negar a sua identidade. Né? Isso aconteceu muito comigo. Então, quando eu saí da escola Chocó, quando eu cheguei em outros ambientes, por exemplo, no Instituto Federal de Sergipe, para fazer o curso técnico, na Universidade Federal de Alagoas, né, tanto na graduação, no mestrado e no doutorado, eu sempre me identifiquei enquanto Ivanilson Chocó, né, e isso é muito importante porque a base, ela vem de lá, né, a escola, ela tem trabalhado esse fortalecimento e dado esse suporte no que diz respeito à identidade do seu povo, né, no caso, a nossa Chocó. É interessante escutar você falar sobre isso, Ivanilson, porque me remeteu à primeira, enfim, a primeira entrevista que a gente fez, a primeira conversa que a gente fez no projeto, que foi com o Rafael Chucuru Cariri, que ele também falou um pouco sobre a importância das escolas indígenas, a mãe dele era professora, enfim. É interessante ver essa complementação, né, que você deu também a fala lá do Rafael no nosso primeiro episódio. E aí, Vanilson, acho que você tocou um pouco nesse tópico na sua resposta à pergunta que a gente fez, mas eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre a situação do povo Chocó hoje, porque muitas pessoas que escutam aqui a nossa conversa não conhecem essa diversidade de povos indígenas. E então eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre essa situação, como se encontra o povo Chocó hoje aqui no território que nós convencionalmente chamamos de Brasil. Então, o povo Chocó é um povo de bastante resistência, né? Atualmente, a comunidade Chocó ela é uma comunidade bastante diferenciada no que diz respeito às outras comunidades, assim que eu tenho percebido isso, né? Principalmente aqui no Nordeste. No Nordeste a gente tem vários povos que ainda estão em conflito de terra, né, em conflito de luta pelo território. Se você pegar ali, por exemplo, a Bahia, o sul da Bahia, aquela região ali, né, a gente tem muitos conflitos de indígena com latifundiários, com os fazendeiros ali nos territórios. A comunidade Chocó hoje está no território do estado de Sergipe e é a única comunidade, né,
que não tem nenhum conflito de terra atualmente, né? A gente tem toda a nossa terra demarcada aqui no estado de Sergipe, né? O nosso processo de regularização, ela se deu ali a partir da década de 90, né? A homologação aconteceu na década de 90, 93, especificamente, no governo Fernando Collor de Mello, e a finalização do processo de regulação territorial, ela se deu ali entre 2000, né, 2003, né, com a última fazenda sendo, né, incorporada ao nosso território de origem, que é a Terra Caiçara, né? O nosso território, ele não tem mais conflitos territoriais, porque a gente já reivindicou todo essa terra que nos pertence, né? Desde o período colonial, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, no século XIX com maior intensidade. No século XIX, a luta do povo Chocó, se a gente for visitar os documentos históricos, ela tem um processo territorial, né, com maior afinco ali do processo territorial, iniciando no século XIX, basicamente depois da Lei de Terra de 1850, né, mas que depois tem um silenciamento ao longo da história e que ela vai ser retomada na década de 70, né? Claro, não vou falar aqui agora basicamente por que aconteceu esse silenciamento, que eu teria que voltar também um pouco na história e tentar explicar alguns contextos, e a gente ia passar muito tempo aqui para tentar entender alguns aspectos. Mas, atualmente, o povo Chocó tem a comunidade bastante estruturada, né? Claro, isso se deu, basicamente, né, após o processo de luta, né, do território. Depois da homologação do território, a gente, né, eu digo a gente, enquanto Chocó, retomamos as nossas práticas culturais, que até então, né, praticávamos às escondidas, justamente por conta dos fazendeiros na época, que se a gente dissesse que era, né, e falasse que era indígena, eles colocavam a gente para fora, né, batiam. A gente tem muita história oral em relação a isso. E após a homologação, a gente tem a retomada dos nossos rituais, né, do Oricuri, né, do Toré. Temos outras reivindicações, né? Por exemplo, aqui como eu comecei a nossa fala, a própria escola, ela é uma escola que, né, ela vem desse processo histórico de luta, né, do reivindicação do povo Chocó após essa homologação do território. Nós temos escola, nós temos um posto de saúde, nós temos um CRAS na comunidade, né? As casas da comunidade hoje são casas de alvenaria, né? Claro, a gente tem que tentar entender esse processo histórico que os povos indígenas acompanham dentro dessa modernidade, vamos dizer assim, né, dentro da contemporaneidade, que é a dinâmica dessa cultura, né? A cultura é bastante dinâmica. Então, quando a gente pensa em povos indígenas, não temos que pensar nos povos indígenas só os indígenas que vivem, por exemplo, ali na região do Amazonas, que vivem no Inhoca. Não, os povos indígenas acompanham esse processo cultural, né, que é bastante dinâmico. Então, a gente também temos, dentro da nossa comunidade, praticamente a comunidade do povo Chocó, as casas em alvenaria mesmo, nós temos posto de saúde, né, como eu falei aqui, uma quadra, né, para se ter uma ideia, tem uma igreja na comunidade, só que essa igreja é uma igreja histórica, né, essa igreja ela foi colocada na comunidade de Chocó no período colonial, no século XVII, basicamente ali entre 1671, quando os jesuítas vêm para essa região, mas só que essa igreja ela foi implantada pelos próprios capuchinhos, né? Os capuchinhos franceses que vieram para essa região aqui do sertão, colonizar os indígenas aqui do sertão. Então ela ficou, né? Uma época meu povo queria derrubar a igreja, mas depois, né? Por conta de um entendimento histórico, vamos pensar assim, decidiu não derrubar, né? E ficar com essa igreja dentro da comunidade como algo de pensar a sua própria historicidade também, né? Né, como um patrimônio, né, que fale sobre a sua história, né, e que a partir dessa perspectiva histórica, você se reafirme enquanto Chocó, enquanto condição de direito também, porque a igreja em si, ela é um patrimônio do Estado, hoje, tombada, mas que ela traz a história do povo Chocó nas entrelinhas, né. Então, a comunidade, ela é dessa forma, uma comunidade bastante estruturada, que temos médicos, enfermeiros, professores, posto de saúde, temos um CRAS, né, a escola,
uma comunidade bastante diferenciada, vamos dizer assim, das outras comunidades que ainda estão ali em processo de reivindicação dos seus territórios, né? E eu acho legal, Ivanilson, que você, falando um pouco sobre essa estrutura da comunidade Chocó, você já entrou um pouquinho no tema dessa nossa temporada, né, que é historicidades e temporalidades. Só que antes da gente entrar nessa temática específica dessa temporada, também queria te fazer uma pergunta que você já mencionou lá no início um pouquinho, você já falou um pouquinho sobre isso também, mas, como você pode perceber, o nome do nosso projeto é Caminhos de Abya-Yala, Intelectuais Indígenas do Continente Americano. Eu queria te perguntar o que você pensa dessa categoria de intelectuais indígenas. Você acha que essa é uma categoria válida para se referir aos povos indígenas, para compreender os saberes indígenas? Ou você é crítico dessa categoria de intelectuais indígenas, você rechaça e você acha que não é uma boa opção conceitual para se referir às pessoas indígenas? Olha, quando a gente pensa nas populações indígenas, né, principalmente os indígenas americanos, né, incluindo os povos aqui no Brasil, e aí sob uma perspectiva da escolarização também, a gente ouve muito, né, de várias pessoas, né, palavras no que diz respeito a questões de preconceito em relação às populações indígenas, né, e aí adentrando em várias questões, né. Por exemplo, a gente ouve que, né, que o termo correto, né, seria índio, né, e não indígena. Eu defendo indígena, né, porque indígena diz respeito à pessoa originária daquele território. O termo índio foi um conceito que vem desde o processo colonial pelo erro, né, de Cristóvão Colombo. São várias narrativas que a gente tem dentro da sociedade, né? E os povos indígenas sempre foram marginalizados, vamos dizer assim, ao longo da história. Eu defendo que os pesquisadores indígenas, né, eles sim devem, né, não somente eles, né, claro, eu vou tentar aqui melhorar minha explicação, sejam chamados de intelectuais indígenas. É uma categoria que eu defendo, inclusive eu escrevo um pouco sobre isso. Por quê? Porque quando se fala em populações indígenas, principalmente quando você utiliza, né, o conceito de índio, você está colocando essas populações em uma categoria inferior, né, de inferioridade. Intelectuais indígenas é um conceito de resistência, né, para essas populações, para os próprios indígenas. Por quê? Porque os indígenas são conhecedores e são propagadores de conhecimentos, né? Quando eu estou na academia escrevendo, quando eu estou pesquisando, fazendo um doutorado, né, fiz um mestrado recentemente, eu acho que é uma categoria que diz muito sobre a minha personalidade e sobre, né, quem eu sou. Intelectual indígena, porque eu escrevo, né, sobre as populações indígenas, não somente sobre as populações indígenas, mas eu sou, né, vamos dizer assim, um propagador de conhecimento, né? Eu estou ali estudando, né? Estou produzindo, estou contribuindo para a sociedade, né, contribuindo para o Estado, porque quando você está na academia, você está fazendo essa contribuição para o Estado, você está produzindo conhecimento. Por que não utilizar o termo intelectuais indígenas? Se você usa essa categoria para os não indígenas, né? Por exemplo, quando você vem aqui e você cita um intelectual não indígena, né, qualquer outro pesquisador, né, que estude, por exemplo, as populações indígenas, tanto no período colonial como no período republicano, você trata essas pessoas como intelectual. Intelectual fulana de tal, quando você está nome aqui, a intelectual fulano de tal, ele foi um dos, né, precursores de tal categoria, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, um debate muito, que também é passivo de crítica em relação a algumas categorias, que é o conceito de nova história indígena também, né? Eu também trabalho um pouco com essa questão, com essas categorias, mas que eu tenho a minha crítica em relação a isso, né? Então, eu acho que o conceito de intelectual indígena é um conceito acertado, sim, né?
né? Porque diz muito sobre as produções, sobre os conhecimentos, né? Que os povos indígenas têm e têm contribuído ao longo da história, né? Você, quando pensa as populações indígenas, né, eu digo você é a população no geral, né? A sociedade no geral. Você não deve pensar a população indígena como uma população que não contribuíram, né, para o que a gente tem hoje de conhecimento e de perspectiva de mundo. Não, os povos indígenas a todo tempo vieram contribuindo com isso. Claro, quando você vem pensar, por exemplo, a invasão portuguesa no Brasil, os portugueses só adentraram nos territórios porque os povos indígenas estavam ali juntamente com eles, né, e ensinaram vários caminhos, né? Se não fosse as populações indígenas, por exemplo, o adentramento do sertão aqui não seria fácil, né? Não seria fácil por quê? Porque eles não tinham conhecimento, né? A própria medicina tradicional, muitos portugueses, invasores de territórios aqui que adoeciam, os indígenas tratavam, tinham conhecimento da própria erva tradicional, da própria medicina tradicional, vamos dizer assim, no nosso território, né? Na comunidade de Chocó, por exemplo, no século XIX, teve um viajante, um escocês chamado George Garner. Ele veio pesquisar botânica aqui no Nordeste, e quando ele desceu na região do Baixo São Francisco, na região de Penedo, que fica ali próximo à foz do Rio São Francisco, ele subiu o Rio São Francisco de canoa, né, num barco a pano, que a gente chamava vela na época, né? E aí teve um momento que faltou, né, um vento mais forte, vamos dizer assim, para impulsionar esse barco subir no rio, porque o rio tem bastante correnteza, e ele ficou um tempo parado, né, com essa canoa e, claro, em um guia, frente à comunidade do povo Chocó. Inclusive, tem um relato dele nos documentos históricos, né? Eu li um pouco sobre essa viagem dele, e ele conta muito isso. E aí ele teve que parar próximo à comunidade. Quem atendeu ele foi o povo Chocó que atendeu ele, né? Ele ficou basicamente uns 3, 4 dias na comunidade de Chocó, então não tinha mais alimentos ali, não tinha, né, adoeceu. Quem cuidou ele foi uma indígena, né? Inclusive foi uma indígena bastante idosa, né? Ele relatou um pouco do contexto da época, né? Na minha comunidade, disse que a comunidade passava por grandes dificuldades, né, que em cada casa existia uma panela de umari, que é uma fruta bastante pomposa que tem aqui na nossa região do sertão, e que o meu corpo passava por várias dificuldades em relação à questão mesmo de alimentos, né? A gente estava com bastante dificuldade nessa época, porque também era uma época de verão, né? E verão aqui no sertão é bastante complicado. Então, quem cuidou dele nesse período foi uma indígena Chocó, tinha todo um conhecimento, né, ancestral, vamos dizer assim, de medicina tradicional, então tratou desse viajante, né? Esse é um relato de vários outros relatos que acontecem em várias comunidades, né, no Brasil afora, né, desde o processo de invasão portuguesa, que os indígenas todo o tempo vêm, né, contribuindo com a própria nossa história. A gente não pode pensar, e aí eu vou usar uma terminologia da Maria Regina Celestine de Almeida, né, que é, por exemplo, a gente não pode pensar o indígena como coadjuvante, mas sim como protagonista, né? É uma categoria, é um conceito que foi pensado pela própria Maria Regina Celestine de Almeida, juntamente dentro dessa perspectiva de nova história indígena, e que eu concordo, né? Não vou adentrar aqui agora, nesse momento, em outras questões que são passíveis de comentários, né, de crítica em relação a isso. Mas é isso, é uma categoria, assim, correta, e que diz muito sobre a contribuição dos povos indígenas, e que diz muito sobre a contribuição que os povos indígenas têm feito, né, e vem fazendo ao longo da história do Brasil. Perfeito, Ivanilson. E você fez também agora uma recuperação um pouco dessa história do povo Chocó. Eu acho que isso vem dialogar bastante com a nossa preocupação nessa temporada, né? Esse é um projeto composto basicamente por historiadores, e óbvio que a gente tem esse diálogo interdisciplinar com a antropologia, com a geografia também, mas nós somos historiadores e a nossa grande preocupação nessa temporada é pensar a questão das historicidades e temporalidades para os povos indígenas, que é um debate que vem sendo feito muito no âmbito da teoria da história também, né? E aí, entrando agora nas reflexões que a gente gostaria de fazer especificamente dessa temporada do projeto, eu queria perguntar para você o que seria história para o povo Chocó e o que seria mito para o povo Chocó, ou seja, a gente está tentando pensar
de que maneira a ideia de mito, que pode estar presente entre os grupos indígenas, se relaciona com a concepção de história. Porque às vezes isso fica um pouco confuso para a gente, e a gente gostaria de pensar se tem uma diferença, ou se é semelhante, ou seja, o que é história e o que é mito, para o povo Xocó especificamente. Olha, obrigado, Alessandra, pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante e que eu já pensei a respeito em relação, não basicamente sobre a sua pergunta em si, né, mas sobre algumas questões que dialogam muito sobre essa sua pergunta. A história para o povo Xocó, né, a gente tem que pensar da história, para responder essa pergunta, a história enquanto ciência, né, que é essa história que vem surgindo aí desde o século XIX, enquanto, né, uma história basicamente científica, né, que trabalha com documentos, né, começa ali com o positivismo, mas e agora que a gente tem uma outra versão de história, e a história, né, que é uma história narrada pelo próprio povo Xocó, né, ou pelos próprios povos indígenas, né. Essas duas categorias de história, elas se relacionam, né, só que o pesquisador, né, o historiador, ele tem que, né, saber diferenciar essas duas, né, esses dois conceitos, vamos dizer assim, né, a história enquanto ciência, né, essa história que eu acabei comentando aqui, que ela se inicia com, que ela vem, né, do século XIX bastante positivista, né, que, que, que surge ali, né, a partir também de pensadores da própria filosofia, e a história, né, que é uma história contada, uma história narrada de determinado povo, né, essas duas histórias se relacionam. E aí eu queria dar uma explicação para a gente tentar diferenciar essas duas histórias, e vou contar uma história aqui do meu povo, eu acho que ela vai explicar bem essas duas diferenças, né, da história, o que é história, depois eu vou responder o que é história do povo Chocó no finalzinho, o que é história e o que é mito, né? Hoje, se você chegar na comunidade Chocó e você perguntar assim, como foi a história aqui do povo, né? A maioria da minha comunidade, né, principalmente os mais idosos, eles vão falar muito, a nossa história aqui é uma história bastante de resistência, de luta, né? Quem doou essa terra aqui para a gente foi o Dom Pedro II. Eles vão dizer assim, Dom Pedro II foi quem doou o nosso território. E a gente já sabe, né? A gente tem, aí, quem estuda história indígena, sabe que os territórios indígenas, por exemplo, ali desde o século XVIII, né, principalmente ali em 1703, o próprio rei de Portugal, na época, ele assina, né, eu não lembro agora, desculpa, pessoal, se é um alvará, né, mas uma lei, né, doando, entre aspas, um alego enquadra para os territórios indígenas, né, tanto para os padres que estavam ali naquele território colonizando as populações indígenas, quanto para os próprios indígenas. E aí, quer dizer, o Dom Pedro II, ele passa pelo meu território em 1859, né, o Dom Pedro II, ele passa em 1859, no século XIX, 1859, se você pegar, por exemplo, desde a assinatura do decreto que foi dado em 1703 para o século XIX, 1859, vai dar muitos anos, né? Então, por exemplo, hoje é uma narrativa muito contada na narrativa do meu povo Chocó, que esse território foi doado pelo Dom Pedro II, mas a gente já tinha decreto anterior a isso, reafirmando aquele território enquanto pertencente ao povo Chocó. Essa é uma questão. Né? Então, já dá para a gente perceber o que é narrativa, né? E o que é a própria história enquanto vamos dizer assim, categoria de conhecimento, enquanto disciplina de conhecimento, né? A narrativa do povo Chocó, ela também não é uma narrativa, né, que discorra para essa perspectiva da mentira ou do mito. Por quê? Porque, por exemplo, o povo Chocó realmente recebe o Dom Pedro II no território, o Dom Pedro II, ele reafirma o território pertencente ao povo Chocó nesse momento, né, e que o meu povo, a partir desse conhecimento também de uma figura de poder, né, o qual o Dom Pedro II estava naquele momento, reivindica o seu território, porque o território estava sendo invadido, né. E aí há uma outra questão que, quando você vai ouvir os próprios anciões da comunidade, os indígenas
né, com maior experiência, vamos dizer assim também, eles vão dizer assim, olha, Dom Pedro II passou aqui, né, na nossa comunidade, veio numa canoa a pano, né, a vela, como eu acabei falando naquela outra história do Jorge Garner, faltou vento aqui na frente da comunidade e o Dom Pedro II, né, como não tinha vento para ele subir o rio, ele desceu e ficou aqui na comunidade de Chocó. Essa é a narrativa que vem desde o século IX, a minha população ela vem relatando isso. Realmente, Dom Pedro II, ele esteve na comunidade de Chocó, ele foi até a comunidade de Chocó, mas a pedido do Frei Dorotheu Loreto, que era o capuchinho na época que estava responsável pelo aldeamento, né? Primeiro ele passa numa embarcação a vapor, né? A gente lê isso no relatório de viagem dele. Ele passa pela comunidade de Chocó numa embarcação a vapor, vai até a cidade de Pão de Açúcar, que é a cidade mais próxima que tem da minha comunidade, dorme na cidade de Pão de Açúcar e recebe uma carta do Frei Dorotheu de Loreto para ir visitar a comunidade, né? Ele vai visitar a comunidade, o meu povo Chocó, como estava nesse momento também, né, num processo de reivindicação de território pelos fazendeiros que estavam invadindo a terra, falam a ele que o território estava sendo invadido, né? E ele diz assim, como é que o território está sendo invadido? Que história terá que são de vocês? Ele reafirma isso é relatado na oralidade do meu povo, né? E aí eu queria pegar essa história do Dom Pedro II, porque ela é bastante relacional com isso, porque a gente já consegue identificar um pouco da história que eu contei aqui anteriormente, né? Quem passou primeiro foi o Jorge Garner. O Jorge Garner, ele passa em 1838, né? É um escocês que vem fazer pesquisa no Brasil, no Nordeste, pesquisar botânica. Ele passa em 1838 pela comunidade Chocó. Inclusive tem esse relato no documento histórico, né? Escrito por ele, o relatório de viagem. Ele é atendido por uma indígena. Então essa narrativa já estava sendo passada de geração em geração pela minha comunidade, né? Até a chegada de Dom Pedro II na comunidade. Né? As duas histórias, elas são verdadeiras, mas elas têm uma diferença de perspectiva de fatos reais, né? Então, na verdade, quem passou primeiro foi o Jorge Garner, né? Que passou na canoa a pano, né? Uma canoa a vento, e isso ficou na mentalidade, na historicidade do meu povo Chocó. Só que isso foi passando de geração em geração. Dom Pedro II depois passa, já no século XIX também, em 1859, né, passa numa embarcação a vapor, e essas duas histórias, ela fica na memória do meu povo, só que pela uma perspectiva da historicidade do tempo, né, ela é mal contada, mas os relatos e a historicidade, elas estão nos documentos históricos, né? Então, quer dizer, o que a gente pensa, né, como um fato, né, de narrativa ou de mito, possivelmente pode ser uma verdade, mas uma verdade invertida, né, não aqueles fatos realmente como aconteceu. Mas o importante é que essa oralidade ficou na mentalidade do meu povo como uma reafirmação do pertencimento do território e de uma verdade histórica, né? Então, isso é o que é importante, né? Apesar dos fatos históricos não condizer com a questão da veracidade dos fatos em relação à questão cronológica, vamos dizer assim, mas ela foi uma verdade, né? Ela foi uma verdade. Então, ela tem uma diferença muito grande com a questão histórica. Então, a história ela vai atrás realmente daquela verdade, né? Pela perspectiva, vamos dizer assim, do documento. A gente foge da perspectiva positivista, mas a gente não sai dela, né? Porque a gente tem que voltar todo o tempo aos documentos para tentar entender essas veracidades, mas que a narrativa que até hoje é contada na comunidade, ela foi uma verdade, né? Então, a gente precisa entender esses dois contextos, né? E aí, a questão de mito para as populações indígenas, ela tem uma diferença muito grande, né? Dependendo das comunidades. Então, o que é mito para um povo pode ser verdade para outro povo, né? O que é mito para uma parte do Chocó pode ser verdade para uma parte do Chocó. Então, a gente não pode dizer se realmente é mito, se é verdade. Eu, enquanto pesquisador, enquanto historiador, eu vou ouvir essas duas versões e vou tentar articular e fazer o cruzamento aqui de perspectiva de fontes para tentar articular essas verdades, vamos dizer assim, né, na questão dos documentos. Isso eu fiz
no mestrado, né? Peguei essa história, essa narrativa, que ela não é uma mentira, claro, ela tem essa questão da deficiência, vamos dizer assim, não seria, eu acho que o correto não seria nem deficiência, mas ela tem esse erro de datações, de perspectiva da própria história, vamos dizer assim, da narrativa, da oralidade, porque também ela vem desde o século XIX, passando de geração em geração. Não é fácil você manter uma história, né, ao longo do tempo, pela oralidade, né? Isso também a gente tem que pensar sobre isso, né? Mas que ela é importante porque ela reafirma uma verdade que está contada nos próprios documentos, né? E isso vai, né, vamos dizer assim, de alguma forma, ser uma prova de um documento, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a perspectiva da reafirmação daquele povo enquanto pertencimento daquele território, né? Então, quem que estava aqui? O povo Chocó. Quem passou por aqui? Dom Pedro II. O povo Chocó todo o tempo conta isso, né? Claro, a gente vai pensar os documentos também, né? Sobre essa perspectiva de você tentar conhecer melhor os fatos históricos de como foi que aconteceu realmente, para você trazer essa verdade, né, na própria historicidade, na narrativa escrita, né, pelo objetivo da pesquisa histórica, vamos dizer assim, né? Mas é isso, né? A história para o povo Chocó, ela é uma história, né, que diferencia muito dessa história que a gente conhece enquanto categoria científica, mas é uma história que também traduz essa historicidade da perspectiva da verdade também, né? É uma história de resistência, é uma história de oralidade, é uma história de pertencimento, né? É uma história de luta mesmo, né? E de resistência. Eu acho que a história para o povo Chocó é essa. O povo Chocó, ele não vai, de alguma forma, todos os indígenas saber explicar, né, qual a diferença de uma história enquanto ciência, a diferença né, de uma história enquanto narrativa histórica, né, sem essa perspectiva do conhecimento científico, né, mas que é uma história verdadeira na narrativa do povo Chocó, porque ela foi passada de geração em geração. Né? Eu não vou chegar, olha, pessoal, não foi assim que aconteceu, né? Eu não vou chegar na roda de conversa com os anciões e dizer, olha, realmente não foi assim, não posso fazer isso, né? Mas o importante é a verdade que eles contam e os fatos aconteceram, né? E os fatos aconteceram. Então, a história do povo Chocó é uma história contada de geração em geração que condiz com a verdade e com a realidade. É uma história de resistência. Nossa, muito, muito interessante a sua resposta, Ivanilson. Assim, e eu acho que quando você estava também explicando essa questão do mito, história científica e a história para o povo Chocó, você já até também antecipou a nossa próxima pergunta, porque você falou sobre cronologia, você falou sobre datação, sobre narrativa, e aí a gente queria saber como o povo Chocó compreende a construção e a percepção do tempo. Existe uma diferença da percepção de tempo para o povo Chocó em relação a esse tempo da modernidade, esse tempo que é narrado de uma forma mais linear e cronológica? Você consegue identificar essa diferença? É outra pergunta assim que a gente sempre, enquanto pesquisador, enquanto historiador, a gente fica nos fazendo, né, ao longo da nossa vivência, da nossa escrita, enquanto a gente faz leitura, a gente fica pensando sobre essas questões. Numa visão, vamos dizer assim, mais aberta, né, de você pensar essa categoria de tempo, e pensar essa questão cronológica, se o povo Chocó, né, em si, no seu dia a dia percebe, isso é uma pergunta difícil de se responder, né, porque é algo também que a gente pode pensar sobre essa questão mesmo do próprio eu, né, essa percepção desse conhecimento que é um conhecimento mais interno de cada um, né, é uma perspectiva, me fugiu a palavra aqui agora, mas depois eu lembro. Mas essa percepção ela não é visível assim, né? Você chegar na comunidade e você perceber essa percepção de tempo para o povo Chocó e para outros povos é muito complexa, vamos dizer assim. Mas dentro das entrelinhas, né?
para quem é de fora, para o pesquisador, vamos dizer assim, para o historiador, para o antropólogo, você percebe nas entrelinhas, né, essa categoria de tempo. Por exemplo, quando o povo Chocó vai narrar a própria história, né, a retomada da terra caiçara, ele vai dizer o seguinte: naquele tempo, né, naquele tempo era assim, hoje é assim. Então, quando você, né, ouve isso a partir de um indígena, a partir de um determinado povo, você já está percebendo essa categoria de tempo, né, do passado para o presente, fazendo essas duas ligações, passado e presente, né? Por exemplo, o povo Chocó muitas vezes diz assim: a nossa população aqui passou muita fome no período da nossa luta, né? A gente vivia aqui como escravo, vivia todo o tempo aqui. O verbo está no passado, né? Vivia como escravo. Então, hoje, quer dizer, se vivia como escravo, hoje não vive mais como escravo. Então, dá para a gente pensar essa categoria de tempo pela relação da palavra, pela semântica da palavra, né? Quem trabalha muito isso é um historiador chamado Kozelek, também, que é um historiador... esqueci agora o país que ele é, eu acho que é um historiador alemão, se eu não me engano. Isso. Um historiador alemão. Eu li ele assim tem um bom tempo, mas eu trabalhei um pouco com ele, né? Então, assim, para você entender essa questão da semântica, do significado das palavras, dessa categoria de tempo histórico, né? Eu acho que é um historiador que vale a pena pensar. Claro, a gente tem as críticas que se trabalha também com a questão da decolonialidade, mas a gente também não pode excluir esses pesquisadores, que esses historiadores têm grandes contribuições para a gente pensar algumas categorias, né? E a de tempo é uma delas. E aí você percebe, né? Enquanto pesquisador, você percebe essa diferença nas narrativas históricas do próprio povo, determinado povo que você for fazer uma pesquisa, né? Enquanto pesquisador, enquanto historiador, enquanto antropólogo, né? Pela forma da narrativa desse indígena, como é que esse indígena fala e passa essas questões para você. E aí, como eu acabei falando, né? É uma percepção que talvez não seja de propósito para o Chocó, mas que ela está ali, né? Ela é bastante visível na sua narrativa. Antigamente, a minha comunidade aqui trabalhava no território que sempre foi nosso, né? A gente plantava, colhia e dividia o que a gente plantava e colhia dentro de uma perspectiva do 3-1, o que é o 3-1, por exemplo. A minha comunidade é uma comunidade que fica nas margens do Rio São Francisco, e que tem muitas lagoas, que são lagos pequenos, né, dentro do território, que fica bastante propício à plantação de arroz. E na época, quando os fazendeiros estavam, né, em posse do território, eles compravam a semente, né, sabiam que aquele território era nosso, mas passava essa parte da plantação, né, da semente para a gente plantar e colher e fazer essa divisão no 3-1. Então, a gente trabalhava, a semente não era nossa, mas a gente trabalhava, né, fazia todo o processo da terra, acompanhava toda a plantação. Desculpa, estou ficando rouco, bebo já um pouco de água, pessoal. E aí, a divisão era no 3-1, então, é 2 para os fazendeiros, né, e 1 para nós. A gente produzia, por exemplo, 10 sacos de arroz, né, aí eles dividem da seguinte forma: 2 sacos de arroz batido ia para o fazendeiro e 1 saco de arroz ia para o povo Chocó, para aquele plantador de arroz ali, o indígena que estava ali, né, trabalhando nessa plantação. Então, quando a gente vai ouvir a história, a gente sempre percebe isso, né? Olha, pessoal, naquele tempo, né, a gente trabalha como escravo, naquele tempo a gente não tinha liberdade, naquele tempo a gente vivia muito preso, a gente não praticava os nossos rituais, sempre pensando essa categoria, né, de uma perspectiva do passado, mas que ela tem uma afirmação no presente sob uma perspectiva, por exemplo, de uma melhora, né, porque você lutou pela terra e você venceu, né, essa luta, e hoje você está vivendo melhor. Então, você percebe nas entrelinhas essas narrativas, essas categorias, né, de tempo, né, de passado, presente, e que elas têm uma ligação muito forte, porque esse passado, ele também é reafirmação de um presente vivido, né? O Chocó não nega esse passado, né? Ele reafirma esse passado, apesar da semântica, né, e das palavras tem uma perspectiva de passado, mas ela tem uma ligação pela reafirmação da própria identidade no presente,
né? Então, são questões que a gente pode pensar e pode trabalhar em cima dessas categorias. Eu acho que é basicamente isso. E, Ivanilson, a gente, encaminhando aqui um pouco para o final da nossa conversa, a gente tem duas questões assim que a gente gostaria de fazer. Você também citou um pouco a temática da modernidade, né? Você falou um pouco sobre ah, é, você falou um pouco sobre essa questão, os indígenas da modernidade. E quando a gente pensou essa temporada do projeto, para falar um pouco sobre a concepção de história e a concepção de tempo dos povos indígenas, a gente pensou um pouco sobre as críticas que são feitas muitas vezes a essa nossa preocupação, né? Porque existe um campo da história, da antropologia, que vai dizer que isso é uma forma de romantizar e essencializar o ser indígena, buscar uma concepção de história própria, uma concepção de tempo própria. E aí a gente queria perguntar para você como que você pensa isso, né? Como que você pensa essa inserção dos indígenas na modernidade, no que nós chamamos de modernidade, e se você acha assim que buscar essa e se preocupar com essa busca por uma concepção de tempo, uma concepção de história própria de cada povo indígena, é uma forma de romantizar, essencializar esse indígena e tirar esse indígena da modernidade. Como que você pensa essa questão então, indígena, ser indígena, modernidade e buscar elementos próprios desses povos indígenas? Olha, quando a gente trabalha com populações indígenas, eu, enquanto indígena, né, e conhecedor, vamos dizer assim, da história, a gente tem várias críticas sobre o conceito de modernidade, principalmente um conceito de modernidade que surge ali, lá no finalzinho da Idade Média, né, e vem adentrando para essa modernidade, pensando, por exemplo, o humanismo, o renascimento. Há uma crítica da própria história em relação a essas questões, né, principalmente colocando, vamos dizer assim, as populações marginalizadas dentro dessas categorias. No entanto, o conceito de modernidade em si, né, é um conceito que ultrapassou a própria historicidade, vamos dizer assim, dessa perspectiva, né? É um conceito que foi bem trabalhado ao longo do tempo e que hoje permanece, né? Por exemplo, quando a gente pensa, chegando em qualquer mesa de bar, sei lá, uma roda de conversa com professores, com colegas, a gente pensa no conceito de modernidade, a gente está pensando no presente, né? Eu acho que a nossa crítica em relação à modernidade tem que ser bastante pontual, né? Explicar o conceito de categoria de modernidade para uma perspectiva que vem ali no final da Idade Média, iniciando ali, por exemplo, a Idade Moderna, com o humanismo e com o Renascimento, que permanece, né, por exemplo, no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, né, meio do século XX ali, mas pensar a modernidade atualmente, né, ela tem uma diferença muito grande, né, senão a gente vai a todo tempo, se a gente for pensar o conceito de modernidade, como era o conceito de modernidade lá no final da Idade Média, a gente está fazendo sempre o anacronismo, né, o conceito ele é bastante vivo, o conceito de cultura é um conceito vivo, então a gente tem que pensar essas duas formas de pensar o conceito, né? O conceito de modernidade que eu penso não é um conceito que foi trabalhado lá no final da Idade Média, que permaneceu, né, ao longo da história, século XVI, XVII, XVIII, XIX, né, excluindo as populações indígenas, as populações negras, os povos marginalizados do processo histórico, né? Essa é uma questão. Uma outra questão é o conceito de modernidade enquanto perspectiva do presente, enquanto o que a gente está pensando atualmente do que é modernidade, né? Por exemplo, se você for pensar o conceito de cultura com modernidade hoje, você vai ter um embate muito grande, né? Se for pensar, por exemplo, algumas categorias, povos indígenas, né? Dentro desse conceito de modernidade. É um conceito que tem que ter uma dinâmica muito grande com o conceito de cultura sob essa perspectiva da transição, né? Da transição do que é moderno, do que é não moderno. Claro, temos a crítica, sim, mas é um conceito que que pode ser trabalhado, né, com essas explicações de tempo, de temporalidade, né? E aí tem um historiador que trabalha muito essa questão do tempo histórico, que é o
o Fernando Brondel, né, sobre essa perspectiva também da longa duração, para explicar algumas categorias também do presente, temos que remeter esses pesquisadores e pensar o conceito dinâmico de várias categorias. Um historiador que eu gosto muito de ler, né, e que eu agora, assim, estou um pouco afastado dele, que é o Koselleck, né? Ele trabalha muito essa questão, essa semântica do conceito em si, né? O conceito ele não pode ser um conceito, né, primitivo, vamos dizer assim, na perspectiva da palavra, né? A própria língua ela é bastante dinâmica. Então, o conceito em si é bastante dinâmico. Se a gente, enquanto pesquisador aqui, historiador, for pegar, por exemplo, um livro de conceitos históricos, o conceito que vai estar lá de modernidade é aquele conceito trabalhado na Idade Média, né? Um conceito que inicia na Idade Média, aí vem para, né, o início da Idade Moderna. Até os séculos XIX, a gente tem uma categoria de modernidade bastante ultrapassada no que diz respeito aos povos indígenas atualmente. É um conceito bastante excluidor, né, que nega a própria historicidade, que nega as populações indígenas, que nega as populações quilombolas, né, que nega as populações marginalizadas dentro desse processo histórico, dentro dessa dinâmica da historicidade, né, dentro desse processo, e que marginaliza muito essas categorias. Mas a modernidade hoje, enquanto uma categoria do presente, ela é muito diferente, né? Ela é muito diferente daquela perspectiva passada. Então, eu acho que, dependendo para onde você caminha, faz muita diferença, né? Claro, dentro da academia em si, é um conceito que ainda a gente fica pensando sobre essas perspectivas não, será que é um conceito que a gente pode trabalhar com a população indígena? Gente, o conceito é dinâmico. Se a gente for a todo tempo, enquanto pesquisador, eu sou pesquisador do tempo presente, né? A todo tempo a gente for pensar, por exemplo, nessas categorias que no passado negava as populações, a gente vai acabar ficando sempre no passado, né? Ficam pensando sempre essa perspectiva do passado. Não, a gente tem que pensar o passado e, sobretudo, o presente, né? E explicar esse presente. Né? Olha, pessoal, o conceito de modernidade até aqui era pensado sobre isso. A partir daqui, ele já vai mudando essa perspectiva. Né? Então, eu acho que ela dialoga muito com o conceito né, a modernidade, a contemporaneidade, que é o hoje. Então, a modernidade, ela pensa muito sobre o agora, sobre o hoje. Né? Claro, é um conceito antigo, vamos dizer assim, mas quando você perguntar a qualquer pessoa modernidade, é algo moderno, né? Algo, né? É um conceito, não sei se foi pensado na época de você pensar o presente, né? O momento ali também, né? Porque ele permanece nesse momento. E a outra questão que você me coloca, né? De pensar, por exemplo, o tempo histórico, né? Ou as histórias, não sei se eu entendi bem a perspectiva que você comentou aí, sobre pensar essas historicidades, ou a história em determinados grupos, essa história mais particular. Eu acho que hoje a gente tem várias perspectivas de história, né? Por exemplo, se a gente for pensar, por exemplo, na história, naquela história, na microhistória, ela vai ter muita. Como é que eu posso trazer uma palavra aqui para a gente entender melhor? Mas ela vai ter uma grande contribuição no que a gente pensa de uma história mais global, né? A microhistória vai trabalhar com determinadas categorias, né, de indivíduos ou de grupos, numa perspectiva mais local, né, para explicar, vamos dizer assim, uma perspectiva global de determinada categoria, determinado conceito, determinada luta, determinado povo ali em si. Eu acho que a gente tem, sim, que pensar sobre essas particularidades, mas que a gente pode pensar também sobre essa perspectiva da conexão com o que é global. Né? A gente não faz uma história total, né? A gente fazemos uma história particularizada, vamos dizer assim, mas essa história particularizada, ela vai influenciar nesse global, porque a gente vai entender o global a partir dessas particularidades.
né? Então, você estuda, por exemplo, a história Chocó. Eu não sei se seria isso que você me comentou, mas depois você pode comentar de novo, voltar e me fazer a pergunta novamente, que aí eu retomo. Mas, por exemplo, você pode pesquisar sobre o Chocó, né? E você entender, desculpa, as populações indígenas a partir do povo Chocó, né? Por exemplo, eu falei aqui da história de Chocó no século XX, né? Iniciando ali na década de 70, né? Até o presente, né? E expliquei, por exemplo, que o povo Chocó começou o processo de reivindicação do território em 78 e que hoje a comunidade Chocó está bastante estruturada. Então, você já percebe uma diferença da história indígena atual, de uma história indígena, que é uma história indígena, vamos dizer assim, da década de 70, né, dos anos 70, que era muito diferente da história indígena atual. Né? Não falei aqui do século XIX, da história Chocó do século XIX, pincelei algumas questões, mas não remeti somente a história Chocó do século XIX, mas a partir, eu quero dizer o seguinte, que a partir dessas perspectivas localistas, vamos dizer assim, das histórias locais, você consegue entender o todo, né? O todo, pensando, por exemplo, de como viviam os povos indígenas, como é que estava a luta dos povos indígenas, porque a partir dessa perspectiva você consegue entender outras perspectivas, né? Eu acho que, eu não sei se fugiu um pouco da sua pergunta, mas gostaria que você me retomasse um pouco para tentar melhorar melhor aí esse conceito. Eu acho, Vanessa, que você respondeu sim. E aí eu vou fazer a nossa última questão, que eu acho que você pode complementar se você quiser. É porque, às vezes, nós, né, ficamos pensando, assim, até mesmo eu estou trabalhando muito, Ivanilson, na minha perspectiva de pesquisa também, com o pessoal da antropologia, e mais de um campo específico da antropologia, que é esse campo que estuda as ontologias, né? E eu percebo muito, assim, isso é um campo dentro também da história da antropologia muito polêmico. Tem gente que acha super válido e tem gente que critica e acha que não é uma forma interessante de se pensar a questão indígena. E aí, conforme você foi respondendo, eu estava pensando um pouco nisso. Assim, eu vi a sua dissertação, a tese que você está desenvolvendo, e você está estudando e investigando bastante essa questão da autoafirmação indígena e do movimento indígena. Aí eu fico pensando assim, né? E aí você pode ser super sincero. Será que a gente pensar, por exemplo, que o povo Chocó tem uma forma própria de narrativa histórica, uma forma própria também de perceber o tempo? Será que isso é válido para a gente pensar o movimento indígena como um todo? Ou isso não faria muita diferença, assim, porque a luta política dos indígenas hoje ela está muito mais próxima da modernidade do que da inserção desses indígenas na modernidade do que da forma como esses indígenas propriamente pensam a história e o tempo, assim, um pouco isso, porque eu sei que existem pessoas que vão falar, não, olha, a gente tem uma forma própria de pensar o tempo e a história, mas a nossa luta hoje é contra o Estado moderno, e é isso o que vale, assim, eu não sei se eu estou me fazendo muito clara, mas é porque muitas críticas, né, que eu recebo, no caso, das pessoas que não concordam com essa minha vertente de pesquisa, é isso, vocês buscam romantizar o indígena, falando que ele tem elementos próprios da sua forma de pensar e etc. E, na verdade, a luta indígena tem a ver com a inserção desses indígenas na modernidade. Então, não sei, assim, se ficou um pouco clara. O meu dilema é um pouco esse, assim, de como me posicionar. Sim. Eu entendi. Eu acho que o que a gente tem que tentar melhorar sobre essas questões, né, principalmente essas categorias, a gente, quando historiador, a gente pesquisa a determinado tempo histórico, né? Eu sou um pesquisador do tempo presente, né? Eu não pesquiso os indígenas no período colonial, né? Apesar de ter me debruçado muito com dissertações, tese e ter pensado também sobre essas questões, mas o meu forte, vamos dizer assim, são os indígenas no tempo presente, o Brasil republicano, né? E aí eu acho que provavelmente o embate assim desses conceitos, o aceitação ou não, provavelmente vem dessas particularidades de tempo histórico de pesquisa, provavelmente. Pesquisadores que pesquisam, por exemplo, os indígenas no período colonial e pesquisadores que pesquisam os indígenas no tempo presente, vamos dizer assim.
né? Só que a gente, pessoal, como eu acabei aqui de comentar na minha fala anterior, né? A gente não pode também ficar agarrado a um conceito que foi construído no passado, né? Eu sempre venho batendo essa tecla. Os conceitos são bastante dinâmicos, eles mudam muito de perspectiva, vamos dizer assim. Isso deve ficar claro na escrita, né? Principalmente nas escritas históricas. Mas eu acho que isso não é uma questão da gente romantizar as populações indígenas, porque é uma verdade que os povos indígenas pensam diferente, né, uns dos outros, né, numa própria comunidade em particular, na comunidade Xocó, se formos fazer uma reunião agora de lideranças, há um embate muito grande de perspectiva, por exemplo, de narrativas, né, claro, cada um tem sua opinião, né, claro, uma grande maioria provavelmente deve aceitar determinada questões, outras não, mas tem os porquês ali. No entanto, as comunidades indígenas no Brasil e no mundo, elas têm a sua perspectiva de pensar diferente das outras. Eu acho que isso não é um erro e nem uma romantização, né? Eu vivo dentro de uma comunidade, eu sei o que é uma comunidade indígena, eu nasci indígena, né? Então, eu sei pensar como indígena, porque nasci como indígena, tive esse privilégio de nascer enquanto indígena, né? E aí as comunidades realmente elas pensam diferente. Uma outra questão é você pensar os próprios movimentos e as questões do presente, né? Há uma questão da particularidade de cada povo internamente nas comunidades, mas há uma questão também que é uma questão coletiva, né? Isso deve ficar claro. O coletivo, né? Eles são trabalhados pela essa diversidade de povos, né? O que é que a gente pensa sobre essa questão da coletividade, por exemplo? Se a gente for pensar o marco temporal agora, todas as comunidades no Brasil, ela tem a sua opinião sobre o marco temporal, é errado, né? A gente não pode aceitar. Então, esse é um conceito, né? O marco temporal, pelo qual as comunidades indígenas ela têm uma opinião própria sobre esse conceito de marco temporal, né? As comunidades, como todas as comunidades indígenas, elas não vão aceitar o marco temporal. Por quê? Porque ela sabe que é prejudicial para elas. No entanto, cada comunidade tem a sua perspectiva de marco temporal internamente, né? Por exemplo, aí, provavelmente deve ter uma liderança que, mas o marco temporal não vai prejudicar, isso aí é uma discussão que está rolando lá, não sei o quê. Então, a gente precisa se articular em relação a isso, né? Então, quando a gente pensa nessas particularidades de cada povo, isso é uma verdade, sim. Os povos indígenas eles pensam diferente internamente, né? A diferença ela vai ser no coletivo. No coletivo é que a gente vai pensar sobre essas categorias da diferença de uma perspectiva da coletividade, né? Que aí ela vai estar entrelaçado sobre o que está acontecendo atualmente no presente, se vai prejudicar aquela população indígena ou se vai prejudicar o todo. Então, uma diferença sobre isso. Quando a gente for pensar e escrever sobre os povos indígenas, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Tem que ficar claro, porque vai fazer com que a gente entenda melhor sobre as particularidades, sobre as diferenças das populações indígenas em determinado contexto histórico também, né? Por exemplo, se você for pegar o livro que é um livro que eu percebo que muitos historiadores, não vou, assim, está na minha mente, mas vou ver se eu consigo lembrar aqui o nome dele, que é do... não vou lembrar agora, mas é um livro que foi publicado recentemente, que é deixa eu ver se eu lembro agora não vou lembrar o nome do livro, está na minha mente, mas não sai. Mas, assim, muitos historiadores não concordam muito com o que está escrito naquele livro, né? Que é de uma perspectiva de uns... lembrei agora do Ailton Krenak, o livro do Ailton Krenak, que é sobre o tempo não está à venda, né? Pensando sobre a questão também da própria ancestralidade. Tem um livro dele aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui agora, não sei se eu acho. Esse próprio livro aqui do Miguel Leão Portela também, né? Então, por exemplo, são vários livros, tem um livro até do Daniel Munduruku, né? Só vou tentar aqui explicar melhor o que é que eu quero falar. O Futuro Ancestral do Ailton Krenak. Então, por exemplo, são livros que eu me debruço muito, que eu gosto bastante. Eu sou historiador.
Mas eu conheço vários historiadores que não gostam, né? Por quê? Porque eles trazem a perspectiva do presente e traz a perspectiva localista daquele povo. Não é uma categoria da perspectiva, vamos dizer assim, da coletividade como um todo. Não sei se você está me fazendo entender, né? Mas muitos historiadores não gostam muito disso. Então, essa diferença e essa relação, ela deve ficar clara. Eu acho que falta muito isso dos historiadores, né, de entender. Então, não é uma questão de você chegar assim e dizer, você está errando sobre essa perspectiva do conceito. Não, não é um erro, é uma verdade, né? As populações indígenas, elas pensam diferente, ela tem uma perspectiva de pensar determinadas questões internamente e coletivamente, né? Isso, se a gente for estudar bem, somente o século XX, a início da década de 70, 80 ali com o movimento indígena, tínhamos muitas questões, inclusive no movimento indígena internamente, né? De algumas lideranças, né? Sobre estratégia de luta, como fazer, o que não fazer, internamente tinha muitas questões. Mas, para quem está de fora, acha que é um movimento conexo, um movimento que tem, né, pensado, vamos dizer, de forma única, de forma, né, conectada, sem nenhum erro. Não é assim. Eu acho que, basicamente, essa minha explicação, não sei se ficou claro, mas é por aí. Não, ficou muito claro, Ivanilson. E aí eu vou encaminhar realmente para a última questão da nossa conversa, que tem a ver justamente com isso, né? Com essas particularidades dos povos indígenas. Eu acho que você, enquanto historiador, traz uma contribuição essencial para se pensar o movimento indígena, porque você aponta para esse tópico das cisões dentro do próprio movimento indígena. E aí eu queria fazer também um agradecimento à professora Michele, da UFAL, que está aqui com a gente agora no Rio de Janeiro, fazendo pós-doc, e passou o seu contato, né, para que a gente pudesse estabelecer essa conversa. A própria Michele está estudando a aldeia Maracanã, que é um aldeamento urbano do lado da nossa universidade, da UERJ, e a aldeia Maracanã ela também viveu esse processo de cisão dentro do movimento indígena. Enfim, né, houve uma cisão, um grupo ficou ali do lado do Maracanã, outro grupo foi para o bairro do Estácio, a gente visualiza, sabe, Ivanilson, formas muito distintas de se pensar a resistência indígena, ambas igualmente válidas, mas que caminham enfim, por trajetórias distintas. E aí, a nossa última pergunta tem a ver com essa particularidade, né? A gente queria saber se você pode falar, ao seu ver, qual seria a contribuição, então, dessa forma que o povo Xocó tem de perceber o tempo e a história, qual é a contribuição que isso pode trazer frente aos desafios do nosso presente e do nosso futuro, né? Vivemos uma época aí de crise climática, esgotamento político, esgotamento econômico, acho que esgotamento epistêmico. A gente que está dentro da universidade está vendo as tensões dentro do campo epistêmico. Como que você, enquanto uma pessoa inserida na comunidade Xocó, como que você vê que o seu povo pode contribuir para esses desafios, né? Para a gente pensar, imaginar um outro tipo de mundo no qual essa crise não esteja solucionada, mas ela seja atenuada. E aí essa é realmente a última questão que a gente queria colocar para você. Eu agradeço, Alessandra, pela pergunta. Quando eu penso no povo Xocó, né, eu sou muito feliz, assim, de falar do povo Xocó, porque eu sou, vamos dizer assim, fruto da própria resistência do meu povo, né? Eu sou parte dessa resistência do meu povo Xocó. Então, o povo Xocó, ele não surge do nada, né? Ele não vem do nada. A gente não pode pensar as populações indígenas como surgiu assim do nada. Não. As populações indígenas, né, e especificamente focando aqui no povo Xocó, a gente já consegue encontrar, por exemplo, a nomenclatura Xocó nos documentos históricos ali desde o século XVII, já consegue identificar o nome Xocó nos documentos. No entanto, se a gente pensar, por exemplo, a nomenclatura Xocó no século XVII nos documentos, a gente já pode imaginar
há quanto tempo antes o povo Chocó já existia, antes disso, né? E aí, ao longo da história, passamos por vários altos e baixos, né? Muita luta de resistência, né? Provavelmente uma parte do meu povo acreditou que seria um povo extinto, né? Pelo processo de luta ao longo da história, transitamos por vários territórios, territorialidades, né? A Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia. Então, por exemplo, ficamos uma parte no estado de Pernambuco, depois retomamos para Sergipe. Então, é um povo muito dinâmico no quesito de processo histórico de luta, né? Isso nos faz pensar uma questão, né, sobre a perspectiva do fortalecimento de luta, de que a gente não pode desistir, né? Desistir de lutar. Por um tempo, né? E aí agora eu vou dar um pulo para o século XX. O meu povo achava que a gente não retomaria o próprio território, né, o território da Caiçara, que foi um território no qual a gente nasceu nesse território, somos parte integrante desse território, fazemos parte desse território, né? A nossa raiz está nesse território. E por um longo tempo esse território ele ficou ali, vamos dizer assim, na ponta do galho, né? Quase perdíamos esse território, né? Pelo processo histórico pelo qual o Brasil, né, passou e passa ainda, né, com as populações indígenas. Mas por um processo de luta, de resistência, de trabalho coletivo, conseguimos, né, a partir também de uma junção, vamos dizer assim, de apoios, né, externos, isso tanto de ONGs, né, e aí eu posso citar aqui uma específica, o CIMI, a POIME também, a própria Universidade Federal de Sergipe, os próprios Sindicato Rural de Porto da Folha, a própria Diocese de Propriá, isso, né, a partir da Teologia da Libertação, todo um conjunto de estratégia, a própria mídia em si, né, eu trabalho um pouco também com a categoria de imprensa indígena, a própria imprensa indígena também, né, a partir, claro, né, a partir de um pioneirismo do CIMI, né, com o Porantim, né, com o Mensageiro, a gente consegue, a partir da década de 90, homologar o território Chocó. Então, há uma estratégia muito grande, né, um pioneirismo, sobretudo aqui no Nordeste, sobre essa perspectiva da luta pela terra do povo Chocó. E aí eu acho, né, e reafirmo e acredito que o povo Chocó tem uma grande contribuição, sim, para a própria história do Brasil, a própria história local, né, que é essa história, por exemplo, vamos dizer assim, mais regionalizada, a história de Sergipana, né, a gente não pode pensar, por exemplo, a história de Sergipe sem pensar a luta do povo Chocó, né, a categoria de sergipanidade, o povo Chocó tem que ficar né, colocado dentro dessa categoria também. Não podemos pensar o próprio nordestino, né, essa figura do nordestino, como um ser lutador que vive nesse território, que trabalha com esse território, que consegue viver a partir desse território também. Não podemos pensar o Nordeste sem pensar os povos indígenas do Nordeste. Então, não somente o povo Chocó, mas também os povos indígenas aqui do Nordeste e todo o Brasil têm, sim, contribuído para a gente entender melhor a nossa própria história, a nossa própria identidade, né? O povo Chocó tem contribuído com isso. A luta do povo Chocó é pioneira na reivindicação dos territórios aqui no Nordeste. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na luta pelo território, na luta pelo territórios indígenas aqui no Nordeste, no Sergipe, a gente tem que pensar no povo Chocó, porque o povo Chocó é pioneiro. O povo Chocó lutou contra a ditadura militar, né? Para se ter uma ideia, uma reunião que aconteceu em 79, né? Em 79, a 13ª Assembleia do CIMI que aconteceu na Ilha de São Pedro, a própria ditadura militar colocou agentes, né, para ouvir a reunião das lideranças indígenas, né, de uma cidade próxima de Pão de Açúcar, eles estavam com um gravador, ouvindo toda a reunião do povo Chocó. Então, o povo Chocó é um povo de resistência. Qual é a mensagem que eu deixo? É que a luta, ela não para, né? A luta, ela não pode parar. Então, os povos indígenas, eles trabalham justamente com isso,
com a perspectiva de resistência, né? A gente não para, né? A luta é uma luta constante. Então, a mensagem que eu deixo é essa, né? É uma mensagem de resistência, de luta, de reivindicação, né? De direito, né? De uma ancestralidade que está conectada com a nossa, né? Com a nossa existência, né? Com as nossas raízes, né? Com a terra. A contribuição do Chocó é justamente essa, né? Com a própria nossa história, com a nossa história do Brasil, com a nossa história sergipana, com a nossa história aqui do município de Porto da Folha. Vanilson, muito em nome de todas as pessoas aqui que fazem parte do projeto, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de tempo. Acho que é a verdadeira aula de história aqui que você deu para a gente, que para nós historiadores foi extremamente esclarecedora, né, dessa realidade do povo Chocó, então da historicidade, temporalidade desse povo. Então, gostaria de agradecer muito. Espero que a gente se encontre por aí, né, pelos campos da história, nos congressos, enfim, e que você venha aqui no Rio de Janeiro também visitar a gente em algum momento. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Alessandra, agradeço pelo convite, agradeço também a Lorena que está aí nos bastidores aí, agradeço a professora Michele que passou meu contato e fica à disposição para um outro momento. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Obrigada.